tema da pregação hoje é a oração da fé e a unção com óleo. Tiago, capítulo 5, verso 13 ao 20. Diz assim a palavra de Deus: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu mau caminho, ou do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Tiago, ele escreve então a sua carta a irmãos que estavam passando por provação, estavam passando por lutas, eles estavam sendo perseguidos. Lá em Jerusalém havia uma igreja com 5.000 membros e Tiago era o pastor desses irmãos. Houve então essa perseguição e eles se espalharam para as outras cidades. Eles foram para outras cidades. Então a carta de Tiago foi destinada a esses irmãos que estavam passando por dificuldades. E Tiago fala aqui para eles orarem. Tiago dá várias instruções a eles. Tiago, ele começa a sua carta falando de oração e termina a sua carta falando de oração. Tiago era um homem de oração. Segundo a história secular, Tiago era conhecido como joelhos de camelo. Por quê? Tiago, ele ficava por muito tempo orando no templo em favor de Israel. Por Israel ter negado o Messias e crucificado o Messias, ele orava, intercedia para o povo judeu. E isso lhe rendeu calos nos joelhos. Então ele foi apelidado de joelhos de camelo. Então Tiago, ele começa falando de oração, termina falando de oração. Hoje então o tema, é a oração da fé e a unção com óleo. Antes de falar de oração, vamos para o tema mais polêmico, que é a unção com óleo. Esse verso 14 é um dos versículos mais difíceis de ser interpretado. É onde há mais batalhas de interpretação. Há diversas interpretações desse verso 14 que fala do uso do óleo. Para muitos, o óleo era usado como um símbolo que expressava a fé daqueles que oravam. Para outros, o óleo era usado como algo medicinal. O óleo no Antigo Testamento foi usado pelos judeus para a separação de sacerdotes, profetas e reis. O óleo também foi usado para ungir os utensílios do tabernáculo. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós vemos a menção do óleo apenas em 2 ocasiões. Nessa, que nós acabamos de ler em Tiago, e lá em Marcos, capítulo 6, verso 13, onde Jesus envia os discípulos a curarem e expulsar os demônios. E lá diz assim: expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então são nessas 2 ocasiões que aparece no Novo Testamento a menção do óleo. Foram enviados para curar e expulsar os demônios. Porém, nós vemos em toda a carta de Atos e os outros escritos, os discípulos e os apóstolos fazendo milagres, mas não utilizando-se do óleo. Pedro está lá na entrada de Jerusalém, um homem pede esmola, Pedro vira para ele e diz: eu não tenho ouro nem prata, aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Ele não utilizou o óleo. E aquele homem foi curado. E em muitos outros milagres, eles não utilizaram o óleo. O óleo, como eu disse, também era para uso medicinal. E essa é a interpretação de muitos.
está lá em Lucas 10:33, a base para isso. Eles usam a parábola do bom samaritano, onde diz: mas um samaritano, estando de viagem, chegou e se encontrava o homem. E quando viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Então muitos atribuem o óleo a algo medicinal. Porém, eu creio que, e não só eu, mas muitos intérpretes da Bíblia entendem que o óleo não era usado como algo medicinal, mas sim como um símbolo da fé daqueles que oravam. E o texto é claro, o texto vai dizer que não há poder no óleo. Unjo com óleo em nome do Senhor e a oração da fé salvará. Então não há poder no óleo. Na verdade, há poder em Deus, porque vai dizer que é Deus que vai levantar, lá no verso 14. Unjo com óleo em nome do Senhor e a oração da fé o salvará e o Senhor o levantará. Então, o óleo é o símbolo da fé, a expressão da fé. O instrumento é a oração e o poder é Deus. O poder vem dele. Então, o óleo em si não tem um poder mágico. Mas o óleo era algo para expressar a fé daqueles que buscavam a ajuda e a presença de Deus. Então, não creio que o óleo é usado como medicamento nesse contexto. Mas, por exemplo, se um amigo seu, um irmão da igreja, caiu de moto, está lá enfermo e ele está sem dinheiro para comprar o remédio, você tem que ir lá e ajudar. Foi o que aconteceu com o bom samaritano. Ele foi lá e comprou o remédio e auxiliou aquele homem que estava quase morto. Então isso era responsabilidade dos presbíteros, dos líderes da igreja, em ver isso, prover o necessário para a pessoa que estivesse doente dentro da igreja. Nós iremos ver aqui que Tiago vai dizer: há alguém enfermo no meio de vós. Então o óleo não é para você ir lá no hospital e sair ungindo todo mundo. Ele vai dizer que é para ser usado na igreja. Chame os presbíteros, não é qualquer um. É aqueles que foram vocacionados e separados por Deus para cuidar do rebanho. Então eles foram colocados como autoridade sobre o povo. Então para orar com óleo, e ungir ali a pessoa que estiver enferma. O que vemos por aí é um exagero do uso do óleo. Isso que nós devemos tomar cuidado. Podemos chamar isso de macumba gospel. Pastores, falsos pastores, que não podemos chamar de pastores, ungem chaves, casa, carro, fazem uma mandinga gospel, atribuindo poder ao óleo. Esses falsos profetas, eles vendem o óleo até. R$500, faz uma oferta de R$500 e você vai levar o óleo de Israel. Fala oferta, né? Oferta. Você dá o tanto que você quer, mas a oferta é de 500. Se não for oferta de 500, você não leva. Então, eles enganam o povo e usam o óleo de maneira maligna. Mas nós devemos tomar cuidado. Não devemos pegar o mau exemplo deles, de que eles pegam óleo, fazem negócio, vendem para o povo, inventam um monte de besteira, e agora não podemos usar o óleo de maneira nenhuma, porque senão o povo vai levar para a idolatria, vai atribuir poder ao óleo. Martin Lloyd Jones, comentando sobre esse texto, ele diz: não podemos ser céticos demais e nem crédulos demais. O que temos que fazer é ter o discernimento para saber o que é verdadeiro e o que é falso. Então nós não devemos combater um extremo com o outro extremo. Por exemplo, há igrejas que usam do louvor para mexer com o emocional das pessoas. A parte principal do culto de muitas igrejas é o louvor. É onde que mexe com as emoções e as pessoas se emocionam, mas não pelo fruto da verdade. É um emocionalismo vazio, que não é fruto da verdade. E as pessoas se utilizam disso, Os ministros começam ali a forçar a barra
para que as pessoas chorem, para que as pessoas, né, se derramem. Exageram. Aí vem o reformado e cai para o outro extremo. Já que não podemos fazer isso com as pessoas, enganar as pessoas com esse emocionalismo falso, não podemos de forma alguma externar a nossa emoção. Você não pode bater palma, você não pode levantar a mão, você não pode dar um glória a Deus, a gente tem que ficar igual uma estátua, né? É combater um extremo com o outro extremo. O cristão, na verdade, ele deve andar no equilíbrio. Ele deve procurar o equilíbrio, não combater um extremo com o outro extremo. E nós devemos sempre lembrar que somos limitados. O nosso intelecto, a nossa inteligência foi afetada com a queda de Adão. Então nós não iremos entender, muitas das vezes, a mente de Deus, como Deus age. Somos limitados. Porque olha o que diz 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Muitas vezes Deus vai agir de certas formas que nós não entendemos e parece para nós estranho. Devemos sempre lembrar que fazemos parte do povo que acredita em coisas sobrenaturais. Fazemos parte do povo que acredita em milagres. Fazemos parte do povo que crê em anjos e demônios. Fazemos parte do povo que crê que uma virgem deu à luz ao nosso Senhor. Fazemos parte do povo que crê que Jesus morreu na sexta e ressurgiu no domingo. Nós cremos em milagres. E Deus várias vezes se utiliza de coisas estranhas aos nossos olhos. Por exemplo, Deus falou para Moisés usar um cajado. Você vai libertar o povo do Egito. Pega um cajado, e aí ele pega o cajado se transforma em uma serpente. Deus fala, ó, pega o cajado, toca na rocha e vai sair água. Precisava? Era só Moisés orar, mas Deus quis agir dessa maneira, com um cajado. Jesus, ele poderia orar para a multidão e fazer do nada aparecer pão e peixe. Mas Jesus não, traz para mim aqui os pães e os peixes. Ele orou, agradeceu a Deus e multiplicou. Jesus, outra ocasião, ele está lá um rapaz cego, ele pega a lama, mistura com a sua saliva, põe nos olhos daquele cego e manda ele se lavar lá no tanque. Aos nossos olhos, que coisa estranha. Mas Deus resolveu agir dessa maneira. Naamã também ficou sem entender. Naamã foi buscar a cura lá em Israel com o profeta Eliseu, e aí Eliseu falou para ele, ó, mergulha 7 vezes no Jordão. Ele achou estranho, que isso, para que mergulhar 7 vezes naquele rio? Lá na minha terra tem rios melhores do que esse. Mas ele não entendeu, mas acabou obedecendo. Mas Deus, ele age muitas vezes que nós não entendemos. Porque nós, às vezes, não entendemos a mente de Deus. Quem somos nós para questionar o modo de Deus agir? Então nós devemos tomar cuidado com os exageros. Não combater um exagero com outro exagero. E para encerrar os exemplos, Paulo na ceia do Senhor. Paulo estava tendo problema lá em Coríntios. O povo estava tomando a ceia sem discernir o corpo e o sangue de Jesus. Estava tendo problema, as pessoas estavam comendo na hora errada, estava tendo divisão. O que Paulo fez? Já que está dando muito problema na ceia, vamos eliminar a ceia. Vamos encerrar com a ceia. Ele não fez isso. Ele corrigiu aquilo que deveria ser corrigido. Então, devemos tomar cuidado, né, para não cairmos para o exagero. Mas e ainda questão ao óleo. Então, podemos usar? Eu creio que sim. Hoje nós podemos usar da maneira correta, né, como um símbolo em alguns casos. Alguns casos que o remédio, né, não surge efeito, já oramos, e foi feito o exame, aí o médico disse que não tem mais jeito, né, tem que, agora é só Deus, né, então aí nós chamamos os presbíteros, chamamos a liderança da igreja, ungimos a pessoa com óleo e oramos, né, e Deus que faz o milagre, não é o pastor ungido, não é o óleo, é Deus, né, e lembrando que é os presbíteros e os membros que avisam, é ali que diz o texto, os membros avisam a liderança da igreja.
E o poder, sempre lembrando, não está no óleo, e sim em Deus. O poder sempre estará em Deus. E aí então, vamos agora para a oração. A oração da fé, o segundo tópico. São apenas 2. Verso 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Ele diz entre vós. Está alguém entre vós, irmãos da igreja. Alguém aflito? Mostrando para nós que o cristão, sim, ele passa por aflição. O cristão, sim, ele passa por dificuldades. O cristão passa por problemas. O cristão não está livre das adversidades deste mundo, como muitos falsos profetas também ensinam. Dizem que se você for na igreja dele, você está livre de todo o mal. O desemprego não vai bater a sua porta, você não vai ficar doente, porque você está protegido, né, por uma bolha desses falsos profetas. Não, Jesus não mentiu. Jesus disse, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus prometeu para ele, para nós, não ausência de sofrimento, mas ele disse que daria para nós a presença dele até a consumação dos séculos. Então os crentes também sofrem. Era o que Tiago está dizendo. Tem alguém no meio de vós aflito? Orem a Deus. Ore. Ao invés de murmurar, ore a Deus. Busque ao Senhor. Em meio às dificuldades, clame a Deus. Ele vai dizer também, está alguém alegre? Cante louvores. E aí é que mora o perigo. Quantas pessoas, quando estão sofrendo, vêm todo dia no culto? Estão sedentos, passando por momentos difíceis. Aí as coisas começam a melhorar na vida dela, ela some da igreja. Tudo está indo bem, ela está feliz. Aí agora, como ela está sem problema, ela arrumou um emprego, ela está cheia de dinheiro na conta, está com saúde. Aí o dia do culto, aí ela, não, acho que hoje eu vou assistir uma série. Hoje eu vou dar uma volta no shopping. Hoje eu vou lá tomar um sorvete. E aí eles se esquecem de Deus. Por isso que ele está dizendo, está alguém contente? Cante louvores. Não se esqueça de Deus. Muitas pessoas se esquecem de Deus nos momentos bons da vida. E é aí que mora o perigo. Davi, enquanto estava na batalha, Davi, enquanto estava guerreando e matando gigante, ele estava firme na fé. Foi em meio às dificuldades, em meio às lutas e perseguições, que Davi escreveu os seus salmos. Aonde que ele compôs os salmos, em meio à luta e perseguição. Porém, Davi, quando tudo ia bem em sua vida, quando ele estava vencendo as batalhas, o reino estabelecido, no dia dos reis ir para a guerra, Davi resolveu não ir. Vou enviar Joabe e os meus guerreiros. E deixou lá e ficou em casa. Dormiu até mais tarde, a hora que ele acordou, subiu ali na parte alta, né, do seu palácio ali, viu uma mulher e pecou e caiu. No momento que tudo ia bem, o rei Uzias foi da mesma forma. Quando ia tudo bem no reinado de Uzias, ele caiu. O povo de Israel também, quantas vezes Deus ouviu a oração deles quando eles estavam passando por dificuldades. Estavam lá no Egito, eles clamavam a Deus, pedindo por um Messias, pedindo por alguém que libertasse eles. Deus foi com eles viram a mão de Deus. Aí quando eles entraram na terra de Canaã, começaram a ter vitórias e tudo começou a ficar bem, eles abandonam Deus novamente. E sempre foi assim na história de Israel, entre altos e baixos. Sempre quando caíam, quando tudo ia bem. Quando tudo parecia estar no seu devido lugar. É nesses momentos que nós devemos tomar cuidado e não nos esquecermos de Deus. Tiago continua no verso 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Ele usa aqui, né? E a oração da fé salvará o enfermo, né? O enfermo. A maioria dos intérpretes e exegetas, eles entendem que a palavra enfermo aqui, ele tem o sentido literal de doença física. Não é como outros interpretam, que enfermo aqui é fraqueza.
Não, é doença física. Mas não podemos esquecer que há doenças que surgem na nossa vida por conta da situação emocional que vivemos. Há coisas que vêm até nós, tribulações, estresse, e isso se expressa no nosso corpo. São as chamadas doenças psicossomáticas. Por exemplo, estresse e ansiedade pode se transformar em gastrite. Estresse prolongado pode enfraquecer o sistema imunológico. Estresse crônico pode também se transformar em doenças cardíacas. E há estudos que relacionam aspectos emocionais até com o câncer. Então, nós vemos que há um perigo nisso, né? De nós estarmos doentes no emocional e isso afetar o nosso físico. Tiago diz também que a doença, em alguns casos, aqui poderia estar associada a algum tipo de pecado. Porque olha o que ele continua dizendo no verso 15. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Então, há alguns tipos de pecados que a pessoa pode até ficar doente. Isso eu não estou dizendo que todas as doenças são frutos do seu pecado direto. Indiretamente é por conta de Adão, né? Fomos contaminados, né? As doenças vêm por conta do pecado lá no Éden. Mas diretamente, a maioria das doenças não estão relacionadas a pecado. Mas em alguns casos é por conta do pecado. Exemplos na Bíblia. Miriam se rebelou contra Moisés. Afrontou seu irmão e ficou doente de lepra. Uzias profanou o sacerdócio, também recebeu a lepra. O servo de Eliseu, Geazi, quando Naamã foi levar ofertas para o profeta Eliseu, Eliseu não aceitou as ofertas de Naamã, aí Naamã foi curado, Naamã estava indo embora, aí o servo de Eliseu foi atrás e mentiu. Falei, olha, Eliseu falou para eu pegar a oferta, pode me dar. Aí Naamã deu para ele, naquele exato momento, ele também ficou doente de lepra. Pecados que levaram a doenças físicas. Herodes foi comido de bichos. Há um falso profeta chamado Elias que ficou cego porque resistiu a Deus. E o caso, no Novo Testamento, que é muito sério, está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 29. Paulo chama a atenção daquelas pessoas que estavam comendo a ceia de maneira errada, sem saber discernir o corpo e o sangue de Jesus. Olha o que diz. Porque o que come e o que bebe, come e bebe para a sua própria condenação, mas não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há muitos fracos e doentes entre vós. Pessoas estavam ficando fracas e doentes porque estavam tomando a ceia de forma indigna, sem saber discernir o corpo e o sangue de Cristo. Por isso que nós não damos a ceia para quem não é batizado, para quem não conhece o Evangelho, para quem ainda não confessou os seus pecados, para quem ainda não reconheceu o senhorio de Cristo. Para as crianças, elas não sabem discernir o corpo e o sangue do Senhor. Tomam a ceia de qualquer maneira, de qualquer forma. E aqui Paulo, ele disse algo grave. Muitos, não são poucos, muitos estão fracos e doentes por tomar a ceia de forma errada. E ele continua, e muitos já dormem. A palavra dorme é um eufemismo para a morte. Muitos já morreram porque estavam tomando a ceia de forma errada. Lá em João 5, no verso 14, Jesus encontra com um homem no templo e diz para ele, eis que já está curado. Não peques mais para que não te suceda algo pior. Nos mostrando que o pecado deste homem estava relacionado com a doença. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, enfermidades podem ser resultado do juízo de Deus contra determinados tipos de pecado. Por isso, sempre devemos avaliar a nossa vida. Por isso que devemos sempre orar como Davi, Senhor, sonda o meu coração.
Vê se há algum mal em mim, como diz lá no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Devemos sempre avaliar. Alguns casos que nós vemos que as curas eram uma metáfora para o perdão. Jesus, lá em Marcos 2, ele diz, né? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, estão perdoados os teus pecados. E aquele homem foi curado. Então é uma metáfora à enfermidade. Então a maioria das enfermidades não tem a ver com pecado. Mas alguns tipos sim. Por quê? Nós temos exemplo de pessoas, homens de Deus, que ficaram enfermos e não era fruto de pecado. Por exemplo, Jó. Jó ficou doente. Também teve lepra, mas não foi fruto do seu pecado. Era Deus querendo mostrar a sua glória. O profeta Eliseu, homem de Deus, ficou doente. Timóteo também tinha problemas no estômago. Paulo vai dizer para ele: olha, mistura vinho com água. Toma uma medicação para você melhorar isso daí. E Tiago continua no verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, a busca da cura pela confissão de pecados e oração não elimina o uso de remédios, né? Você deve sim orar a Deus e você também deve tomar remédio, né? Há um caso, né, se eu não me engano, acho que a filha do Pelé, ela ficou com câncer. E as pessoas falaram: você não vai fazer o tratamento? Ela disse: não, Jesus vai me curar. Ela não se submeteu às medicações e ela acabou morrendo. Então não podemos cair para o extremo. Nós devemos orar e tomar o remédio. Nós devemos sempre lembrar de orar, né? Porque o que acontece? Via de regra, a gente ficou doente. O que vem primeiro na sua mente? Orar ou comprar o remédio? Pensar no preço do remédio primeiro, né? Você ficou doente, nossa, vou ter que comprar o remédio. Aí você nem pensa em ir lá comprar, você já pensa no preço. Nossa, muito caro. E aí a gente vai lá, compra o remédio e depois a gente ora. Mas o cristão deveria ser o contrário. Eu fiquei doente, vou orar ao Senhor primeiro. Depois eu vou lá e compro o remédio. E às vezes nós esquecemos. Então, a oração, né? Ore e depois, se não curar, vai lá e toma o remédio, né? Então devemos não cair para os extremos. Porque a oração, é o que o Tiago vai dizer, a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Tem muita eficácia a súplica do justo. Por exemplo, Abraão orou e Deus curou Abimeleque. Ezequias orou e Deus curou o povo. Moisés orou e curou Miriam. Miriam tinha ficado doente de lepra. Aí Moisés orou a Deus, Deus teve misericórdia e curou Miriam. No Antigo Testamento, um homem de Deus orou e a mão ressequida de um homem foi curada. Elias orou e trouxe a vida ao filho da viúva. Então, a oração do justo tem muita eficácia. Ele continua dizendo, no verso 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Uns aos outros. Aqui ele não está dizendo, confessai o seu pecado aos presbíteros, aos anciãos, aos pastores. Não, confessai uns aos outros. Aqui destrói a doutrina católica, que diz que nós devemos confessar os nossos pecados para o padre. Aqui o texto é claro, confessai uns aos outros. A Bíblia ensina que nós devemos confessar, em primeiro lugar, os nossos pecados a Deus e a quem foi afetado diretamente por aquele pecado. Você pecou contra o irmão? Vai lá, confessa, me perdoa, irmão, eu pequei contra você, eu fiz algo de errado. Né? Não é você também sair agora confessando seu pecado para todo mundo da igreja. Confessai uns aos outros. Se você ofender alguém, confessa para ele. Ou confessa o seu pecado para alguém maduro na fé. Alguém que vai te ajudar. Alguém que é piedoso. Porque nem todos na igreja têm maturidade
para aconselhar outras pessoas. Aí você vai querer falar do seu pecado para todo mundo, e aquela pessoa começa a fazer fofoca da sua vida. Ela é uma recém-convertida, ela ainda não foi santificada, ela não é madura, não é piedosa, e aí ela começa a falar o seu problema para todo mundo. Você pode sim confessar por irmão, mas tenha critério. Poxa, aquele irmão, ele é piedoso. Aquele irmão é um irmão de oração, é um irmão maduro na fé. Eu creio que se eu pedir oração para ele, eu tenho um problema na minha vida. Eu tenho dificuldade com áreas da minha vida, com algum tipo de pecado que é difícil para eu vencer. Irmão, ore comigo. Ore comigo, me ajuda em oração a vencer esse pecado. Essas pessoas que você deve procurar para confessar os seus pecados. Pessoas maduras e piedosas. E Tiago, ele usa um exemplo aqui para nós seguirmos. No verso 17 e 18, falando em relação à oração. Quem que nós devemos tomar, por exemplo? Ele vai usar o profeta Elias. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância. Aqui está a diferença. Como assim? Elias, o homem que orou e fogo do céu desceu, Elias orou e a chuva não veio? Você está falando para nós pegarmos o exemplo de Elias. Tiago diz, ele tinha os mesmos sentimentos que nós. Elias também era falho. Elias pediu a morte para si, ficou com medo de Jezabel, depois de Deus usá-lo contra os inimigos. Ele tinha os mesmos sentimentos, mas a diferença é que Elias orou com instância. Ele orou por muito tempo, orou ao Senhor com toda a sua fé. Essa é a nossa diferença. Às vezes nós achamos que oramos muito, achamos que oramos com instância. Nós oramos uma vez, uma semana, um mês, um ano, aí a gente acha, já orei demais agora. Quando você olha para a Bíblia, homens de Deus, servos de Deus, oraram anos para receber o milagre do Senhor. O nascimento de João Batista aconteceu na velhice de seus pais, mas Zacarias e a sua esposa oraram instantemente, e o milagre de Deus veio. Essa é a grande diferença. Elias orou com instância, orou muito. Nós não devemos desistir de orar, sempre orando a Deus com fé. Se Deus ainda não disse não, continue orando, continue buscando a vontade de Deus sobre a sua vida. E ele vai dizer, Elias orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, o céu deu chuva, a terra fez germinar seus frutos. E estudando sobre essa passagem, eu descobri por que Deus respondeu à oração de Elias. E outra, fez com que não chovesse diante do povo. Por quê? Porque Elias conhecia a palavra de Deus. Elias leu Deuteronômio capítulo 28, aonde diz que se o povo caísse na idolatria, Deus não enviaria chuva. Está lá, 28, 23. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, como um domo. A terra debaixo de ti será de ferro. Não vai subir água também. Por chuva da tua terra, o Senhor te dará pó e cinza. É isso que dá quando não chove, O tempo fica seco, poeira. Dos céus descerá sobre ti, até que sejas destruído. Então, quando o povo caísse na idolatria, Deus não enviaria chuva. E aí Elias, conhecendo a palavra de Deus, ele orou em cima disso. Senhor, o povo te abandonou, o povo está em idolatria, e a tua palavra diz, ó Pai, que se o povo cair na idolatria, o Senhor vai enviar juízo para eles. Então Elias orou desta maneira, conhecendo a palavra de Deus. Aí está a importância de nós estarmos em uma igreja onde ensina a palavra de Deus. A diferença de nós estarmos em uma igreja que quer entreter você, que quer falar mentiras, quer mexer com o seu emocional e não prega a palavra de Deus. A igreja é baluarte e coluna da verdade. É da igreja que sai instrução para sua casa, para sua família, de como você deve viver neste mundo caído. A igreja não é lugar de nós irmos para nos divertirmos. A igreja não é clube. A igreja não é local para irmos ter comunhão com os nossos amiguinhos.
A igreja é o lugar onde a verdade deve ser pregada. E o evangelho é poder de Deus para transformar as nossas vidas. E quanto mais você conhece a Bíblia, melhor será a sua oração. Porque na Bíblia está mostrando o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Você vê exemplos dos homens do passado de oração e você olha e então você ora como eles. E a sua oração vai ser influenciada. A sua oração vai ser melhor vista aos olhos de Deus. Por isso é importante estarmos em um local onde se prega a palavra. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Bem-aventurado o homem que anda, que ama a palavra de Deus, não anda no caminho dos perversos. Esses homens cheios de fé da Bíblia também foram pecadores como eu e você. Elias também teve os mesmos sentimentos, é o que Tiago está dizendo. Paulo também vai dizer isso lá em Atos 14. Ele também tinha esses mesmos sentimentos. Olha o que diz lá em Atos 14, quando eles começaram a fazer milagre, e aí o povo queria adorar eles. Diz assim: e vendo a multidão o que Paulo tinha feito, ergueram a voz, dizendo em lídico: os deuses em forma de homens desceram até nós. Senhores, que fazeis essas coisas? Nós também, Paulo dizendo, questionando eles: senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens sujeitos aos mesmos sentimentos que vós. Nós não somos deuses. Nós somos como vocês. Parem com isso. O problema hoje é que nós exaltamos pessoas. Colocamos as pessoas num patamar inalcançável. Não é isso que muitas pessoas fazem com os ditos apóstolos que tem por aí? Com os bispos? Nem apóstolo mais, né? Porque apóstolo já tem muito. Agora é patriarca, semideus. E aí as pessoas acham que esses homens, se eles orarem, então o milagre acontece. Aí você fala: irmão, vai lá, pede oração para o diácono da igreja. Ah, não, diácono não. Eu quero o que está lá em cima, né? Achando que aquele homem que ele é um semideus. E quando ele abre a boca, o fogo do céu desce. Nós elevamos os homens aonde que eles nunca deveriam estar. João Calvino, comentando sobre esse texto, ele diz: tiramos menos proveito do exemplo dos santos, porque imaginamos que eles foram semideuses ou semi-heróis que tinham uma relação toda especial com Deus. O véu do templo já foi rasgado. Nós não precisamos de sacerdote. Se você orar, dobrar o seu joelho lá no seu quarto, Deus vai ouvir a sua oração. Ore ao Senhor. As pessoas hoje elevam os homens aonde eles nunca deveriam estar. Certa vez eu ouvia Augusto Nicodemos, o reverendo Augusto Nicodemos, dizendo que ele começou a ler a biografia de um homem que tinha lido a Bíblia, se eu não me engano, 50 vezes de joelho. Aí ele desanimou. Ah, não, mas aí é muita coisa, né? 50 vezes de joelho. Né? E isso, às vezes, mina a nossa fé. Achar que essas pessoas são semideuses. Não. Deus é poderoso, não é o fulano de tal que é poderoso, é Deus que é poderoso, o poder está nele. Né? E Tiago continua no verso 18, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu mau caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Aqui quando ele diz aquele que converte o pecador, não quer dizer que você tem poder de converter alguém. O sentido aqui é de alguém que conheceu a verdade, aí ele se desviou do caminho, e aí você vai lá e ajuda ele a voltar para a igreja. Não é no sentido de o poder está em você em converter alguém. Não, o poder é em Deus. Você vai lá, é um instrumento na mão de Deus e traz aquela pessoa para o caminho onde ela nunca deveria ter saído. E diz também que cobrirá multidão de pecados. Não é o seu pecado. Ele está dizendo aqui que salvará a alma dele e cobrirá a multidão de pecados dele, não o seu. Então Tiago ele termina a sua carta falando sobre oração, que devemos orar. Convido você a se colocar de pé. E vamos obedecer o que Tiago diz. Vamos orar. Orar uns pelos outros. Ele diz ali: orai uns pelos outros para seres curados.
Quantas pessoas estão talvez doentes, não fisicamente, mas estão com doença na alma, estão com o seu emocional abalado. Por isso que Jesus disse assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele sabia que o povo passava por aflições, por angústias, coisas que mexiam com o seu emocional. E ele disse, vinde a mim, eu vou resolver o problema. Vinde a mim, vinde a mim. Não é você procurar médicos para tratar isso. Paulo vai dizer, você está ansioso? Ore a Deus. Coloque as suas aflições diante de Deus e Ele vai guardar o vosso coração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. O cristão, quando ele passa por dificuldades, quando ele passa por lutas, por tristezas profundas, ele deve, em primeiro lugar, buscar a Deus. Buscar a Deus. Davi, quando estava sendo perseguido por Saul, ele disse que ele estava tão abalado que isso estava afetando os seus ossos, estava afetando o seu físico. E o que Davi fez? Davi foi atrás dos psicólogos? Davi foi atrás de remédio? Não, Davi se reanimou no Senhor. O cristão, ele deve buscar se reanimar no Senhor, porque o Evangelho é poder de Deus. Deus, Ele é aquele que transforma a situação emocional das pessoas. Por isso que Paulo diz, está ansioso, entregue a Deus as suas ansiedades. Ele vai guardar o vosso coração. Para o cristão, a primeira opção é buscar a Deus. E Deus, Ele vai transformar isso na sua vida. Quantas pessoas que vivem escravas de remédio, escrava nas mãos desses médicos, dessa indústria farmacêutica. E pode ver, muito pouco, bem poucas pessoas que conseguem se livrar dos remédios. Viram um vício, um ciclo. Nós devemos buscar a presença de Deus. Foi assim que era tratado no passado as pessoas que estavam feridas na alma. Elas iam para a igreja, elas iam buscar a Deus, e ali elas eram transformadas, porque a palavra de Deus que na presença do Senhor, ali a tristeza salta de alegria. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Talvez você possa ter uma enfermidade física. Talvez você possa ter uma enfermidade na sua alma. Mas se você orar ao Senhor com fé, com instância, creia que a paz de Deus vai invadir o teu coração. E você vai sair transformado. Busque a Deus com todo o seu ser.